Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é anacronismo. Anacronismo está relacionado a um certo erro na cronologia. O que isso significa? É a gente atribuir a alguma coisa, algum objeto, coisas que não pertencem ao seu tempo. É você transpor de uma época características que não se aplicam àquela época que você está analisando. Isso se manifesta de formas diversas. A gente pode pensar até mesmo no sentido mais pessoal, de pessoas anacrônicas. É comum a gente dizer isso de alguém que não gosta das coisas do seu tempo, né? Que gosta só de coisas de tempos passados, normalmente. Mas a forma mais comum desse conceito aparecer, desse problema, o anacronismo é um problema do ponto de vista histórico. Quando a gente trabalha o anacronismo na história, a preocupação central é conseguir compreender o que se passa num dado período histórico diante das limitações impostas pelo aquele contexto. O grande esforço de alguém que trabalha com pesquisa na área de história é justamente compreender tudo que era compartilhado naquele período para compreender os sentidos das coisas, dos discursos, dos objetos naquele mesmo período. Existem vários casos extremos que a gente pode pensar que são anacrônicos. Por exemplo, a gente transpor o sentido de uma pintura rupestre para o nosso tempo presente. O que acontece é que a gente precisa sempre se tirar um pouco do contexto em que a gente está inserido para tentar compreender esses outros contextos. Essa é uma missão para o historiador, se tirar do contexto em que ele está inserido e se colocar em um outro contexto, em que muitas vezes as questões não eram colocadas, as tecnologias não estavam desenvolvidas. A gente consegue aplicar essa ideia em vários contextos. Eu já disse aqui no contexto pessoal de alguém ser anacrônico. Peguei um caso muito exagerado, que é o caso das pinturas rupestres. A gente pode pensar isso na própria arte. Um filme que se proponha a reproduzir os anos 90 não pode ter pessoas com smartphone, pessoas usando redes sociais, Instagram, TikTok. É anacrônico, a não ser que a proposta do filme seja essa. Mas se ele quer, em alguma medida, retratar aquele período, ele precisa ser fiel ao que estava escrito ali, ao que existia, ao contexto dos anos 90. Numa primeira esfera, é bem tranquilo entender isso. A gente pensar que os contextos mudam e que para entender um contexto anterior a gente tem que um pouco se situar nele. A gente não vai conseguir entendê-lo só com os nossos olhos de hoje. O problema é que muitas vezes esses elementos são sutis. E à medida em que a gente vai se aprofundando, muitas vezes começa a ficar difícil de você compreender densamente, compreender de forma profunda as características de um dado lugar num dado período. E muitas vezes acaba que é quase inevitável que a gente opere com certos anacronismos, que a gente coloque, por exemplo, nos povos gregos ou nos povos medievais a ideia de nacionalidade, que é uma ideia que não existia, ela vai surgir bem mais recentemente. E à medida em que a gente vai aprofundando, a gente percebe que é difícil não ser anacrônico. Temos questões que nos constituem. Quando a gente olha para o passado, é muito difícil a gente não emitir um juízo de valor, a gente não se colocar em alguma medida com os olhos que temos hoje. Sobretudo quando a gente diz de assuntos como racismo, machismo, homofobia. Há quem diga, inclusive, que não é possível a gente abrir mão por completo do risco de anacronismo, porque a gente só consegue entender o mundo e entender qualquer coisa a partir do contexto em que a gente está inserido. Então, é como se não fosse possível a gente se retirar por completo do nosso universo e se inserir em outro universo para entender historicamente o que se passava. Mas o fato é que esse é um grande desafio. Tentar ser menos anacrônico ou tentar não ser anacrônico é um grande desafio para todos, mas especialmente para os historiadores. Agora, existe uma outra questão muito importante que eu vou tocar aqui, mas não vai dar tempo de falar, eu falo no próximo vídeo com mais calma, que é a noção de que a história também pode mudar. Se a gente considera isso, a gente pode entender também que não necessariamente devido à compreensão dos contextos, não necessariamente isso significa que a gente não pode mudar as nossas impressões em relação a um período. É importante a gente pensar também que as nossas avaliações, os nossos juízos
sobre personagens históricos, naturalmente ela vai mudar ao longo do tempo. Alguém que num dado período foi visto como um herói, como alguém muito importante, ao longo do tempo pode passar a ser visto de outra forma. E isso não é necessariamente ruim. O importante é a gente entender o contexto em que aquele personagem estava inserido, não cometer esse erro do anacronismo, mas nada impede que a gente passe a ver com outros olhos também personagens do passado. Eu vou tentar falar sobre isso na semana que vem, como a história muda, os revisionismos históricos. Esse é um assunto muito interessante, muito rico para a gente pensar e tem sido bastante atual. A gente também perceber que o nosso juízo de valor em relação a coisas do passado, eles também podem se alterar ao longo do tempo, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. A gente pode passar a ver certos personagens com outros olhos diante da circunstância do nosso contexto. Não podemos ser anacrônicos de olhar para o contexto dele e cobrar as coisas do nosso contexto, mas a gente pode perfeitamente considerar que um personagem histórico não é mais alguém que deve ser admirado, que deve ter uma estátua em praça pública. Esse é um assunto interessantíssimo e eu pretendo tratar ele no próximo vídeo, na semana que vem, a gente conversar um pouquinho sobre os chamados revisionismos na história, essas discussões que estão tão atuais atualmente e que merecem um episódio especial para a gente conversar sobre elas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixe o like aqui, se inscreva no canal, ajude a divulgar, compartilhe com os amigos, assim vocês me ajudam a crescer aqui no YouTube. Me procure também no Instagram, @humaniza1. É isso, eu espero vocês na semana que vem. Um abraço e bons estudos!